Oi, Pro. Olá, boa tarde. Tudo bem, Tudo bem? pessoal? Tudo e você? Bem também. Bora abrir esses vídeos aí para eu poder vê-los. Tudo bem, Ju? E você? Oi, Pro. Bem também, tudo em ordem. Oi, Henrique. Boa E tarde, aí? professora. Boa tarde, tudo certo? Oi, professora. Oi, oi, oi. Bora abrir esses vídeos para eu poder vê-los. E aí, Kaique, firme? Ô, Pro, eu não te mandei a foto da lição porque eu não tô conseguindo mandar pelo clipe nenhuma foto nem vídeo. Oxe, por quê? Não sei Você também. tem que conversar com a Denise, Kaique. Tá Eu vou bugado. até Não, falar. mas eu acho que é no meu celular. Não sei. Tem que conversar com ela então, porque você vai precisar me mandar. Por algum método você vai ter que me mandar. Vou te falar por quê. Calma, deixa eu começar, todo mundo chegar e eu vou. Estou escutando. Quem é? O Guilherme? Mas eu fiz, ó. Ó, eu fiz. Tá. Tá lindo, por sinal. Fala, Guilherme. Não, Pro, deixa eu só perguntar se você tá me escutando mesmo. Bora abrir essa câmera para eu te ver, Guilherme? Não, Pro, acho melhor não. Por que não? Bora, finge que a gente está na sala de aula, vocês estão tudo sentadinhos nas carteiras assim, ó. A Pro tá sentadinha na carteira. Olha que legal, ó. Na aula de vídeo, eu passo o tempo inteiro sentada. Eu levanto daqui com dor nas costas, porque eu tô tão acostumada a dar aula de pé, que é muito estranho dar aula sentada, gente. Olha lá, tá bonitão, tá com a blusa do Batman. Bora abrir esses vídeos, galera. Maria Clara, Lucas, Amanda. Só tem mais um para entrar, né? Quem é que tá faltando aí? Ó, O Gustavo. só o Gustavo? Eu vou começar pela chamada, tá, gente? Eu vou mudar o esquema. Geralmente eu ia anotando os nomes de vocês, mas aí eu tinha 2 trabalhos, depois eu tinha que refazer a chamada. Então agora eu estou fazendo direto na minha planilha, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aí e aí eu já faço a chamada, tá? Então a Amanda acabou de entrar, Kaique está, Guilherme está, Gustavo não, Henrique está, Júlia. Júlia tá aí, né? Deixa eu ver. Não, a Júlia não tá. Júlia também não. Juliana está. Lucas. Ops. E Maria Clara. Esqueci de alguém? Não. Então, vamos parar aqui o compartilhamento. Vamos lá, então. Antes de começar a aula, então, vou primeiro passar uma instrução para vocês, tá? Eu já havia pedido na semana passada que vocês fizessem o anexo D, certo? Que é o anexo dos azulejinhos. Eu só recebi até agora, acho que 1 ou 2 alunos que fizeram. Eu não sei nem se eu já respondi ou não. Já respondi? Acho que era o seu, Guilherme. Já respondi? Já chegou a resposta já? Eu mandei há uns 5 minutos atrás que eu tinha mandado. Ah, então é por isso que eu não respondi ainda, Amanda. Eu tô tentando ganhar dos clipes, mas eu não dou conta. É muita turma agora. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas a Pro assumiu as turmas da manhã. Então, são 12 turmas, 11 turmas de manhã e agora 7 turmas à tarde. Eu estou tentando ganhar dos clipes, mas às vezes eu não consigo. Se eu demorar, não reparem, tá? Então, é essa atividade aqui, ó, dos azulejos portugueses, tá? O que eu vou dizer aí para vocês? É importantíssimo que vocês me enviem até a semana que vem, até segunda-feira que vem. Por quê? Essa atividade eu vou contar como nota de trabalho bimestral, tá bom? Então, não pode faltar para a Pro. Por isso, Kaique, se por acaso você realmente não estiver conseguindo mandar, você precisa conversar com a Denise. Porque aí cada professor vai estabelecer o seu trabalho bimestral e vai conversando com vocês. Geralmente o pessoal dá uma pesquisa, dá alguma coisa, eu costumo dar a própria atividade da apostila, para a gente não ter que ficar fazendo mais coisas do que a gente já faz em aula, tá bom? Então, esta atividade eu vou contar como trabalho bimestral e é importantíssimo que vocês me enviem até segunda que vem, para eu poder começar a fechar pelo menos as notas das bimestrais.
Eu ainda não sei quando será a prova bimestral também de vocês. E aí eu vou tentar estabelecer uma matéria, gente, que entre vocês e o 8º ano da manhã, porque a gente está um pouco distante do 8º ano da manhã, tá? Mas eu vou tentar estabelecer a mesma matéria para a gente realizar a prova. Ainda não sei como será, mas será tudo pelo Clip. Então a gente tem o Google Forms lá no Clip, será tudo por lá. Essa semana que vem a gente vai trabalhar com Fundi 1 e não sei, acho que daqui uns 15 dias deve ser a minha prova também, tá? Então já comecem a estudar, rever, olhar, para a gente poder não ter dificuldades aí. E lembrando, a gente não vai ter o acesso dessa vez a questões com desenhos, que auxiliavam bastante vocês na provas de arte. Então, se preparem para vocês poderem tirar notas satisfatórias comigo, tá bom, gente? Vocês já têm uma nota boa na prova mensal, então vamos manter isso para a gente poder ter notas boas aí até o final do ano, tá bom, gente? Tranquilos? Dúvidas até aí? Não? Então, agora, a gente vai entrar lá na página 29. Coloquem lá, por favor. Então, Ô, Pro, anexo B que você falou? anexo B de dado, não é isso? Das Ah, tá, azulejos entendi B. portugueses. Eu entendi B. Por Não, isso é que eu B de estranhei. dado. Lucas, Maria Clara, vamos abrir essas câmeras? Para eu poder vê-los? Fingir que eu estou na sala de aula. Qual página? Que página aqui? 28. Ou 29, desculpa, falei errado. Chama Brasil Holandês. Então, notem, a apostila ela vem numa crescente aí. Primeiro ela falou das artes indígenas, depois ela falou da parte dos grupos afros que vieram para o Brasil e também trouxeram arte junto com eles. Depois ela falou dos portugueses, da influência dos portugueses aí na nossa vida. E agora ela vai entrar no Brasil holandês. Ou seja, ela também vai falar da influência da Holanda aqui no Brasil, tá ok? Tranquilos até aí? E aí, Lucas? Pode deixar aberto, bonitinho. Então, eu vou iniciar compartilhando a tela e a gente vai começar a conversar sobre algumas obras aí, tá bom? Então, a gente tem lá o Brasil holandês, tá? E aí ela fala o seguinte, deixa eu fechar aqui. Entre 1637 e 1644, os holandeses ocuparam a região onde hoje é o Recife, Pernambuco, tendo como governador-geral Maurício de Nassau. Lá se estabeleceu uma comitiva composta por cientistas, médicos, cartógrafos e artistas, cujos objetivos, além de instalar uma colônia holandesa, era pesquisar e registrar o lugar. Coube a Albert Ecoute pintar os tipos humanos da região. Então, eu acredito que a gente já deva ter falado em outros anos aí um pouquinho sobre os artistas viajantes. Qual era a proposta dos artistas viajantes? Eles vinham nos barcos, né, para o Brasil, e a proposta deles era retratar o que eles estavam vendo. Então, esse Albert, se quiserem grifar o nome dele aí, que é importantíssimo, Albert Ecoute, ele ficou conhecido por ser um artista viajante. Ele vinha até o Brasil com o intuito de trabalhar os desenhos deles para demonstrar o que ele estava vendo aqui. Então, ora ele demonstrava roupa, ora ele demonstrava vegetação, ora ele demonstrava o que as pessoas faziam aqui, entre outras coisas aí, tá? As frutas, as paisagens que havia aqui no Brasil. Então, como era uma colônia holandesa, ou seja, tiraram-se os holandeses lá da Holanda, eles vieram até o Brasil e eles se estabeleceram aí no Recife. E aí eles falaram, ó, a gente quer trazer um pouco da nossa cultura holandesa para cá e a gente vai levar um pouco do que tem aqui também para a Holanda. Então, a proposta desses quadros era mostrar o que eles estavam vendo. Pensem que em 1637, em 1644, não havia fotografia. Então, a única maneira de registro que havia era através das imagens feitas pelos artistas. O Albert e outros artistas viajantes, eles gostavam muito de trabalhar com aquarela. Não são todos, tá? Mas muitos deles trabalhavam com aquarela, que é uma técnica em que você adiciona água na tinta e a secagem é muito mais rápida. Então, visto que eles precisavam retratar as coisas daqui, trabalhando com a aquarela no mesmo dia que aquele desenho estava seco e ele não precisava ficar esperando para poder guardar aquele desenho.
Então, muitas obras dos artistas viajantes são feitas com aquarela, que tem uma secagem rápida, tá ok? Tranquilos até aí? Agora, a Pro vai colocar algumas imagens aí para a gente poder conhecer elas, tá? Então, as 4 primeiras, ó, a primeira, são todas do Albert, aqui as 4, né? E aí é legal a gente ver que ele está retratando, em especial, o corpo, o tipo de musculatura deste corpo, o tipo de cabelos deste corpo, as maneiras como eram as roupas dessas pessoas, entre outras coisas aí, tá? Além disso, ó, essa mulher africana, ela traz consigo também um vaso, né? Parece um vaso, um jarro, alguma coisa assim, que tem as frutas, então. Então, a proposta também das frutas, a gente tem muito disso, né? Às vezes uma fruta dá aqui e não dá lá no sul do país. Às vezes uma fruta dá lá no sul do país e não dá aqui. Então, essa mudança de frutas era muito gigante aí para os holandeses, porque pensem que algumas frutas se desenvolviam aqui no Brasil que não tinha lá na Holanda. Então, eles também tinham essa ideia aí de retratar isso. Além das frutas, a gente tem a ideia das vegetações. Então, se vocês notarem atrás, ó, ele retratou diferentes tipos de árvore. Esta árvore é diferente desta, que é diferente desta e que é diferente desta. Essa daqui, por exemplo, vocês conseguem identificar que fruta que está ali? Caju? Qual, Pro? Caju, muito bem, Ju. Essa daqui, ó, é o caju, tá? Então, notem, eu, professora Mireia, eu ainda não vi um pé de caju, não sei se vocês já viram ou não, mas caju é uma fruta que não dá muito aqui em São Paulo. Então, a gente aqui não tem o hábito de comer caju, eu não sei vocês, né? A gente toma o suco do caju, mas comer o caju em si, geralmente é a galera mais do norte, do nordeste lá que come o caju. A gente não tem esse hábito aqui, porque não é uma fruta que se desenvolve bem aqui, tá? Alguém tem o hábito de comer caju aí na turma? Sim, Amanda, você que gosta de frutas? Não? Então, ó, vamos lá, continuando, tá? Deixa eu fechar vocês aqui para ficar melhor. Então, a gente tem, ó, mulher africana, óleo sobre tela, neste caso aqui, tá? 1641. Homem africano, óleo sobre tela. Aí aqui a gente tem homem mulato e mulher mameluca. Mameluca, se eu não me engano, é uma mistura de duas coisas. Acho que é índio e branco, algo parecido com isso. Vocês sabem certinho qual que é uma mameluca? Sabe, Maria Clara? Não? Mas eu acho que é a mistura de índio e branco, tá, gente? Um mameluco aí, tá bom? Tranquilos até aí? Dúvidas até aí? Notem as diferenças, tonalidades da pele também, né? Este homem mulato, ele tem uma pele um pouco mais escura, por exemplo, que esta mulher mameluca, tá? Já esses dois africanos aqui, eles têm a pele bem escura. E o menininho, ou uma menininha, né? Não sei, a criancinha que está aqui do lado, a tonalidade da pele já é diferente da mãe, tá bom? Conseguem notar isso daí? Olhem que legal, ó. Nesta obra aqui, a gente consegue ver um pé de cana-de-açúcar também. Então, não sei se vocês já viram pessoalmente ou não cana-de-açúcar, né? Já chuparam cana, como a gente fala, né? Mas a cana-de-açúcar plantadinha, ela nasce assim, ó. Parece que a gente vai entrar num matagal, mas na verdade é o pezinho aí da cana-de-açúcar, tá? Alguém já teve alguma experiência com cana-de-açúcar? Ou só o caldo de cana da feira? Fala, Maria Clara. Já. Guilherme, já teve? Aqui em casa tem um, aí Já, Pro. Eu fui num sítio que tinha cana, aí meu tio tudo desceu lá para pegar pra gente comer. Chupar a cana, é isso. Fala, Maria Clara. não é nada. Você nunca comeu a cana? A cana em si, sem ser o caldo de cana? Já aqui em casa tem. Tem um pé de cana? Sim. Ai, que legal! Na minha chácara, né? Na chácara lá dos meus pais, não é minha, né? Mas na chácara dos meus pais, a gente sempre teve pé de cana. E aí é muito legal pegar a cana do pé, né? E poder chupar a cana. É gostoso. A gente tem só o hábito de tomar o caldo de cana, fazer outros hábitos também é legal aqui, tá? Tranquilos até aí? Dúvidas até aí?
Tô pronto, tá Próximas travando. imagens. Próximas imagens. Aí a gente tem, né? O homem tupi, a mulher tupi, o índio tairi... Peraí que o meu tá ruim aqui de ver. Tarairiu. Tarairiu e a Índia, tá? Então, o que é legal a gente notar aí, ó? Eu falei da tinta aquarela, mas nenhuma das obras que mostrou aí são tintas aquarelas, tá? Todas elas são óleos sobre tela, que é uma tinta que demora mais para secar. Mas notem que eles conseguem, que esse artista aqui, ele consegue retratar novamente a ideia da roupagem, a ideia da característica do corpo, da característica do cabelo, a mulher que carrega o cesto na cabeça, isso era muito comum antigamente, né? E também com o corpo desnudo, ou seja, como elas de fato andavam aqui, né? Aqui atrás a gente tem um pé de banana, não sei se vocês já viram pessoalmente ou não, mas a gente tem um pé de banana. Aqui, ó, no pé do moço, parece que é algum animal, né? Eu não sei se é de fato ou não, mas me parece um animal também, tá? Além disso, a gente tem aqui o índio, né? A utilização, então, de tangas para poder proteger as partes íntimas, que para eles, na época, era muito diferente. A utilização de cocares para enfeitar a cabeça. Geralmente, o índio aparece com a ideia de estar fumando algo. A moça aqui, que é a índia, também está com o corpo desnudo. Ela utiliza elementos da natureza para conseguir proteger as partes íntimas, entre outras coisas aí, tá? Então, o que é legal a gente perceber aí do Albert? A principal proposta dele era vir ao Brasil para demonstrar o que ele estava vendo. Logo, as suas obras tinham riqueza de detalhes, como era o cabelo, como era o corpo, que roupa eles vestiam, como eles estavam e assim por diante. Se vocês notarem aí na apostila de vocês, todas as pessoas que ele retratou aí, os 8 quadros, nenhuma delas está calçando nada. Então, ou seja, não havia o hábito de usar calçados, né? Então, esse hábito de usar calçados, ele foi adquirido conforme o tempo, né? Conforme a necessidade de cada lugar e tudo mais. Hoje em dia, a gente consegue viver sem um tênis? Não, né? A gente tem a necessidade de ter um tênis, um chinelo, as meninas botas, sandálias, os meninos podem ter algum sapato mais aberto também para dia de calor e assim por diante. Então, a gente tem a necessidade hoje em dia, né? Então, é legal a gente pensar, às vezes a gente olha uma criança descalça e fala, nossa, vai pôr um chinelo, menino, você não tem chinelo, não? Mas a gente fala brincando, porque a gente sabe que ele tem, né? Então, a gente tem esse hábito hoje em dia de usar calçados, tá? E aí ele continua. Próxima página aí, página 30. Coloquem aí. Na página 30, ele fala o seguinte: Ecoute produziu em sua vida por volta de 400 pinturas, desenhos e esboços. Entre eles estão os retratos da página anterior e as naturezas mortas com frutas e outros vegetais tropicais. Então, a gente tem aqui a ideia das naturezas mortas, certo? Kaique, explica para a Pro, o que é uma natureza morta? Não lembro. Maria Clara, explica para a Pro, o que é uma natureza morta? Eu acho que é algo inanimado, porque geralmente é ou algum objeto ou frutas, e teve até aquela atividade que a gente fez, que era para desenhar umas frutas e a senhora levou. Isso, Maria Clara, muito bem, são objetos inanimados. Olha como ela é chique, eu não ia falar esse nome não, viu, gente? Mas é isso mesmo, a proposta da natureza morta são mostrar objetos que não se mexem, né? Então, pode ser jarros, pode ser frutas, pode ser elementos como cestas, entre outras coisas aí. E a proposta das naturezas mortas é que elas auxiliam os artistas em como desenhar. Porque, por exemplo, se você coloca uma maçã e uma melancia, você precisa entender a proporção das duas para que você consiga desenhar. E fora que você consegue desenhar o que está na frente e o que está atrás. Por exemplo, se você coloca a melancia na frente a maçã na frente da melancia, vai ter uma parte da melancia que não vai aparecer.
E aí, esse tipo de natureza morta, ela é utilizada para estudos. Então, se eu não me engano, a gente viu lá no 3º ou no 4º ano, e a proposta foi exatamente essa. Eu pus sobre a mesa composições diferentes para que vocês pudessem desenhar. Então, a natureza morta é muito utilizada por artistas para estudo, tá ok? Tranquilos? Então, vamos conhecer alguns dos quadros dele aí. Então, a gente tem, né, o primeiro, que é bananas, goiabas e outras frutas. E aqui a gente tem abacaxi, melancia e outras frutas. Então, notem a proporção, né? Olha como esta fruta é muito maior que esta fruta. Além disso, ele cria uma composição em que todos apareçam. Aqui ele não se preocupa muito em pôr uma na frente da outra. Já aqui ele trabalha mais com isso, né? De uma na frente da outra aí. Mas notem que provavelmente ele retratou essas frutas porque eram frutas que existiam aqui no Brasil e que talvez não existissem lá na Holanda, tá? Então é legal a gente pensar nisso aí, que eles faziam para demonstrar. Olha, que fruta é essa? Ah, isso aqui é um caju, comi lá no Pernambuco. Olha, isso aqui é um abacaxi, é uma fruta carnuda, cheia de caldo e assim por diante. Então, a proposta de se conhecer outros elementos aí é exatamente esse, de conhecer como são, como eram, né, as comidas aqui dessa população. E aí ele continua. Frans Post foi um pintor oficial da comitiva holandesa e responsável por retratar paisagens. Ele é denominado um artista viajante, ou seja, que registra e documenta em seus desenhos e pinturas as paisagens e os habitantes de lugares descobertos em viagens. É uma característica marcante de suas pinturas a linha do horizonte baixa, com o céu ocupando grande parte da composição. A vegetação é nativa, de mata fechada, onde é comum encontrar animais no lado direito. Então, a gente tem uma imagem aí dele, e aí nota que ele fala da característica do horizonte baixo, é aqui, ó. Quase metade da obra é o horizonte. E aí só sobra outra metade para ele poder trabalhar aí. E aí ele trabalha com planos também. A gente já falou sobre isso em algum ano aí, mas ó, notem que esse bichinho aqui da frente, ele está no primeiro plano, esse pessoal está no segundo plano, aqui a água está no terceiro plano, e a gente tem até um quarto plano, que seria a paisagem do céu, tá ok? Então, a gente tem essa ideia de uma obra dividida em planos também, tá ok? Aqui, ó, ele usou óleo sobre madeira, tá? Mas ele fala paisagem com tatu, Frans Post. Então, é este aqui o tatu, ok? Tranquilos até aí? Dúvidas até aí? Difícil de compreender olhando no computador? Mais ou menos? Não? Aí ele fala um pouquinho sobre a missão artística francesa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desses artistas, né? E como eles trabalhavam aí. Então, ele fala... Ui, cansei, já falei um monte hoje, hein? Vamos lá. Missão artística francesa. Desde a chegada dos jesuítas, muitas missões científicas e artísticas e filosóficas passaram pelo Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro, em 1816, um grupo liderado por Joaquim Le Breton para fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Destacaram-se os arquitetos como Gangia de Montigny, os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunay, irmãos de Auguste-Marie Taunay, todos franceses, além do suíço Charles Simon Pradier, tá? Que era o que ele chama, então, de missão artística francesa, que nada mais é do que artistas franceses que tinham a mesma função do artista viajante holandês. Então, os artistas franceses, qual era a diferença dessa missão artística francesa? Uns vinham da Holanda e outros vinham da França, tá? Grifem aí um nome muito importante, que é o Debré, Jean-Baptiste Debré. Ele foi um dos grandes aí que retrataram, foi um dos grandes artistas viajantes também, assim como o Albert Écot. Tranquilos? Acharam o Debré? Deixa eu ver onde ele está. Ele está na terceira linha. Jean-Baptiste Debré. Continuando. Depois ele fala,
Consta na mais conhecida versão dessa história, que Dom João IV solicitou a contratação de artistas renomados para fundarem um instituto de artes no Brasil e ensinarem nela. Na versão mais recente da história de Lilian Showers, este projeto teria sido sugerido por Le Breton, secretário do Institut de France, devido a interesses de um movimento emigratório de artistas franceses que, por causa da queda do imperador Napoleão Bonaparte, temiam represálias políticas, pois a eles prestavam serviço. Então, além disso, além de serem artistas viajantes e terem a ideia de demonstrar o que estavam vendo, eles fundaram essa missão artística francesa que ajudava a ensinar quem quisesse aprender arte, tá? Então, vamos pensar hoje em dia, seria como se fosse uma faculdade de artes, né? Eles fundaram essa faculdade de artes aí para ensinar as técnicas, para ensinar como eles faziam e assim por diante, tá ok? Tranquilos? Continuando. Muito teórica essa aula, né? Eu gosto de aula mais prática, mas tudo bem. Aí a gente tem, então, um retrato do Dom João VI, né? Feito pelo Jean-Baptiste Debré. Então, notem, ele é muito importante, ele faz muitas obras, tá? E aqui a gente tem uma do Taunay. O Taunay também é importante, tá? Ele faz essa vista do Morro de Santo Antônio aí, mas o Debré faz mais obras, tá ok? Então, a gente tem essa vista do morro. Eu acredito que deva ser do Rio de Janeiro, tá vendo? Ó? Belas Artes do Rio de Janeiro. Provavelmente é lá onde é o Pão de Açúcar hoje em dia, tá ok? E aí ele fala, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foi projetada em 1816, mas não entrou imediatamente em atividade. Isso só aconteceu 10 anos depois e com o nome de Academia Imperial de Belas Artes, primeira escola de ensino artístico no Brasil, no Rio de Janeiro. Foram esses artistas que colocaram fim ao domínio secular do barroco no Brasil e inauguraram a arte acadêmica, uma arte calçada em rígidos princípios para cópia e representação do que os olhos veem e muito distante da dramaticidade barroca. Ou seja, aqui a gente tem uma fachada desse edifício, então, e aí é como eu falei, é como se fosse uma faculdade de artes, e aí quem entrasse lá teria que trabalhar dentro daqueles padrões, tá ok? Então, os artistas tinham essa proposta aí de ensinar como eles retratavam as obras deles, tá ok? Tranquilos? Por fim, agora eu quero que vocês vão lá para o anexo I. Coloquem lá no anexo I. Anexo I, deixa eu pôr aqui no meu. É um anexo bem grandão, tá? Olha lá, é esse anexo aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela aí para a gente poder ler, então, o que está neste anexo. Podem abrir aí o de vocês, tá? Aí ele fala o seguinte lá no anexo I. Os membros da missão francesa formaram importantes artistas na Academia Imperial de Belas Artes. Entre eles está o paraibano Pedro Américo, pintor de O Grito do Ipiranga, a Batalha de Campo Grande ou a Batalha do Havaí, algumas das importantes pinturas brasileiras feitas no século XIX, encomendadas pelo governo imperial. A academia era um ambiente dominado por homens brancos, para os quais o maior prestígio era receber a encomenda de uma pintura com um tema histórico. Muitas vezes, idealizaram composições para a recriação desses temas, porque aconteceram antes de os pintores nascerem ou em lugares e situações em que nunca estiveram, embora a fidelidade histórica fosse desejada e o resultado fundamentado em pesquisa. A imagem à esquerda é um detalhe da pintura A Batalha do Havaí. Trata-se de um autorretrato do Pedro Américo e o procure aí na reprodução à direita. Então, a gente tem um breve pedacinho aqui, ó, e aí a proposta é procurar ele aqui. Vejam se vocês conseguem encontrá-lo aí. Achei. Onde está? Achei. Deixa eu abrir aqui a câmera. Onde está, Ju? Mostra pra gente aí na câmera, consegue? Eu também achei, Pro.
Pode mostrar também, Kaique. Isso, exatamente aí, Ju. Ai, Muito bem, tá? Então, ele está ali, ó, do lado do cara do facão, tá? Eu vou mostrar na tela que é mais fácil, né? É a mania do papel, né, gente? Espera aí que eu vou mostrar na tela. Então, ele está aqui, ó, certo? Ele está retratadinho aí. Detalhe, quando a gente pensa nessa missão francesa, né, nessa escola de academia de artes, receber, então, uma encomenda para retratar um momento histórico era muito importante, porque pensem no seguinte, olha, é a Promireia. Ah, não, a Promireia, ela é muito importante. Eu vou chamar ela para fazer o fato do coronavírus. Então, ela é top, entendeu? Então, a proposta de você ser convidado para fazer algum momento histórico é muito legal. Quando a gente pensa nos livros de história, a arte ajuda a contar a história, certo? Se vocês pensarem lá em história, na parte das apostilas de história de vocês, volta e meia tem uma obra de arte que vai ajudar a contar aquele acontecimento. E é isso, às vezes os artistas eles nem participavam daquele acontecimento, mas eles retratavam. Tem uma outra obra muito famosa do Pedro Américo, que ele conta o Grito da Independência. Não sei se vocês já viram ou não, mas ele conta o Grito da Independência de uma maneira bonita. Eles estão tudo bem vestidos, de cavalo e assim por diante. Só que perante a história oficial, conta-se que eles não estavam montados em cavalos, em sim em burros ou animaizinhos de carga, e além disso que eles estavam sujos, porque eles vinham de vários dias aí caminhando pelos lugares. Então não dá para eles tomar banho, trocar roupa, colocar uma camisa toda passadinha, bonitinha. Mas o Pedro Américo, quando ele foi convidado para retratar, ele retratou como algo imponente, bonito, chique. Então ele ficou conhecido por conta dessa pintura, tá? Então é legal a gente pensar isso, que essa missão francesa, a proposta dela era ensinar meios e técnicas para se fazer quadros da maneira como eles eram encomendados. Tá ok? Tranquilos? Dúvidas até aí? Não? Bom, gente, por hoje é só. Nós não temos atividade prática, mas o que eu vou dizer para vocês é: vocês têm até segunda-feira que vem para me enviar o azulejo português para o que eu possa avaliar como trabalho bimestral. Tá bom? Dúvidas? Não, eu cansei de falar. Falei a aula inteira, né? Um beijo e até a nossa próxima aula, tá bom, oitavo ano? Beijo, beijo. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Beijo, Tchau. tchau. Beijo, beijo.